Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 440 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Mas suas dores eram outra cooperação ainda mais peculiar. A encarnação poderia ter ocorrido sem os mistérios dolorosos. De fato, se não houvesse pecado, a encarnação ocorreria numa carne gloriosa e impassível, e a mesma mãe teria um destino diferente, um destino de alegria, tão maravilhoso e tão inexplicável como seu destino de dor. As alegrias de Maria são como sinais de outro conjunto de decretos divinos que não foram completamente encobertos na presente revelação. Esta é sua peculiaridade. São símbolos de um mistério existente na mente de Deus, o qual para nós, todavia, não é senão um mundo possível ou um mundo que nossos pecados não permitiriam compreender. Assim, é impossível separar as dores de Maria de sua maternidade divina. Seguem-se desta como consequência tão necessária como a vergonha e o sofrimento da encarnação, segundo os conselhos de Deus, se seguiam da necessidade de expiação do pecado. As dores foram causadas por seus, letra maiúscula, sofrimentos. Vieram da mesma fonte. Conduziam aos mesmos abismos. Estavam ligadas às mesmas circunstâncias. As dores dele e as dela eram uma única dor que atingia dois corações. Ademais, como veremos adiante, há pontos peculiares não só de impressionante semelhança, mas de real união entre suas dores, letra minúscula, e as suas, letra maiúscula. No entanto, não podemos separar suas dores de sua maternidade. Sua maternidade é inconcebível sem as dores e sem a peculiar cooperação com Nosso Senhor na redenção do mundo, a qual depende, entre outras coisas, de suas dores, minúscula, e para a qual as dores não são dispensáveis. Assim, da mesma maneira, ou como consequência, a cooperação de suas dores foi distinta da cooperação de sua maternidade e possui caráter próprio. Deste modo, Maria tem 3 direitos ao título de corredentora. Tem direito a este, em primeiro lugar, por causa de sua cooperação com Nosso Senhor no mesmo sentido dos santos, mas em grau singular e superlativo. Tem um segundo direito, que lhe é peculiar a ela, por causa da indispensável cooperação de sua maternidade. E possui um terceiro direito por causa de suas dores, segundo razões que veremos adiante. Esses 2 últimos direitos não foram compartilhados por nenhuma outra criatura, nem por todas as criaturas coletivamente. Pertencem à magnificência incomparável da Mãe de Deus. Foi nosso privilégio, mais de uma vez, durante nossas indagações a respeito das dores de Nossa Senhora, subir a alguma nova altura de onde se nos apresenta uma nova visão de sua grandeza. Como os grandes picos das cordilheiras, como os Alpes, os Andes, o Himalaia, cada novo aspecto da glória de Maria
parece mais grandioso que os outros. Na verdade, sua grandeza é como uma sublime montanha. Não podemos carregar-lhe a grandeza em nossos pensamentos. Vemo-la, apreciamo-la, mas somente a avistamos de longe. Quando todavia nos afastamos, a imagem que permanece em nossa mente é menor que a realidade. Então, quando vemos a montanha novamente, de qualquer lado, a mesma visão, temo-la mais extensa que antes, porque é maior que o que recordamos. Assim é a Santíssima Virgem. No momento em que deixamos de contemplá-la em profunda meditação, nossa ideia dela se torna menor do que deveria ser. Nunca lhe fazemos justiça, senão quando a estamos contemplando. Talvez seja assim com todas as grandes obras de Deus, como sabemos que é com Deus mesmo, como Deus mesmo. É por isso que tantas vezes ouvimos objeções às declarações da glória de Maria, advinda até de fiéis, hoje até do clero, né? Seus olhos não estão fixos nela, e ainda que o estivessem, seria inacreditável para eles. Não só isso, senão que ficam ainda mais convencidos de que tais declarações são exageradas, porque estão muito distantes da transcendência da imagem de Maria que lhes está impressa na mente. Eles acreditam em sua grandeza e acreditam prontamente quando as festas estão próximas, pois então seus olhos estão fixos nela e concebem sua vastidão com mais justiça. Em nada ela é mais semelhante a Deus que no fato de que, para ser compreendida, necessitamos contemplá-la e mantê-la diante dos olhos, porque nossa memória não é suficientemente vasta para conter suas vastas proporções quando ela não está à vista. Que beleza isso aqui, né? Essa última frase é muito, muito bela, né? Nossa memória não é suficiente, né, para fixar em nós a grandeza de Maria, né? Nós temos que contemplá-la, né? A cooperação da Santíssima Virgem é, portanto, outro ápice de onde temos nova visão de sua magnificência. O maior privilégio da criatura é participar na obra do Criador, assim como desfrutar de seu sábado eterno. Será nosso lar e nossa bem-aventurança. Mas o que dizer de cooperar com ele numa obra como a redenção do mundo e cooperar com eficácia, com intimidade e com realidade, ou melhor, com uma cooperação simplesmente indispensável para a sua realização? Que ideia de incomensurável santidade isso nos dá! Que dons e graças não pressupõem! Que maravilhosa união com Deus não implica! É como se ele se dignasse a escolher as coisas mais incomunicáveis para comunicar-lhes a ela. É como se nas coisas em que é único e solitário, ele a chamasse para perto de si, que para nós parece não estar solitário, justo porque ela está com ele. Vede como ele já a havia mesclado ao plano eterno da criação, fazendo dela quase uma causa parcial ou o modelo parcial
da criação. No entanto, conquanto isso tenha peso em sua participação na redenção, não faz que sua cooperação seja menos magnífica. A obra divina é mais maravilhosa a nossos olhos quando discernirmos sua coerência e sua unidade. Não é de admirar que os santos tenham procurado uma palavra destacada que pudesse expressar a incrível grandeza de tal indescritível criatura, a qual a envolve em tríplice cooperação para a redenção do mundo. Nosso Senhor havia tomado uma natureza criada a fim de realizar uma grande obra. Assim parecia que a maior honra e a mais estreita proximidade de uma criatura sem pecado com ele devesse expressar-se pelo título de corredentora. Na verdade, não há outra palavra que pudesse expressá-la. E embora a cooperação de Maria esteja longe da redenção exclusiva, sua cooperação é única e separada de toda a cooperação dos eleitos de Deus. Não se pode fazer justiça a essa prerrogativa, como a outras prerrogativas da Santíssima Virgem, por sua simples menção. Temos de meditá-la antes de poder entender tudo que está implicado aí. Mas nem a Imaculada Conceição, nem a Assunção nos darão ideia mais elevada da exaltação de Maria do que o título de corredentora, quando determinamos seu significado teológico. Maria é grande em todos os aspectos, e à medida que crescem nosso conhecimento e nossa apreciação de Deus, crescem também nosso conhecimento e nossa apreciação de sua criatura escolhida. Ninguém pensa indignamente de Maria, senão por achar que é indigna de Deus. A devoção aos atributos de Deus é a melhor escola para aprender a teologia mariana. E a recompensa de nosso estudo de Maria encontra-se em 1000 novas perspectivas que se abrem para nós acerca das perfeições divinas, cujas alturas não veríamos se não fosse por ela. Eu queria reler uma frase aqui e fazer um comentário. Eu só vou reler para fazer o comentário logo após. Não se pode fazer justiça a essa prerrogativa, como a outras prerrogativas da Santíssima Virgem, por sua simples menção. Temos de meditá-la antes de poder entender tudo o que está implicado aí. Mas nem a Imaculada Conceição, nem a Assunção nos darão ideia mais elevada da exaltação de Maria do que o título de corredentora quando determinamos seu significado teológico. Então, aqui se vê, não é, o quão teria sido importante a declaração do dogma da corredenção, ou da medianeira de todas as graças, né, de Maria, naquele evento que todos estavam esperando que servisse para essa declaração, né, que foi o Concílio Vaticano II. Né? Então, o que o Padre Feber está falando aqui é que esse quinto dogma teria sido, ele não sabe, né, mas eu estou interpretando, teria sido o coroamento
de todos os outros dogmas marianos, né? Então, ele diz, né? O dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção, não é? Eles ainda são dogmas que exaltam Maria, claro, não é? Mas não exaltam tanto quanto o título de corredentora. Não é? Esse dogma, o quinto dogma mariano, né? É um dogma que ele completa a exaltação de Maria, dessa criatura de Deus, né? E daí era tão importante, né, para nós, né? Maternidade de Deus, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. Dogmas, 4 dogmas, né? O quinto, a corredentora, né? Que completaria, assim, o aspecto dogmático da teologia mariana, né? Tá certo? Qual é então o lugar que a compaixão de Nossa Senhora tem nos propósitos de Deus? A grandeza da cooperação responde em grande medida à pergunta. Suas dores não eram necessárias para a redenção do mundo, mas, nos conselhos de Deus, eram inseparáveis da redenção. Pertencem à integridade do plano divino e, sem dúvida, cumprem várias funções que não somos capazes de aprender e de que talvez nem sequer suspeitemos. De acordo com a ordem de Deus, sem derramamento de sangue, não há remissão para o pecado. Uma das lágrimas do menino Jesus já possuía valor suficiente de humilhação, de mérito e de satisfação para redimir os pecados de todos os mundos possíveis. De fato, porém, não fomos redimidos por suas lágrimas, mas somente pelo seu sangue. Por isso, Belém não era necessária para a nossa salvação, nem a adoração dos 3 reis, nem a apresentação no templo, nem a fuga para o Egito, nem a querela com os doutores. Nazaré não era necessária para a nossa salvação, com todos os belos mistérios dos 18 anos de vida oculta. O ministério público, com os 3 anos de milagres, de parábolas, de sermões, de conversões e de vocações de apóstolos, não era necessário para a nossa salvação. Na verdade, Nosso Senhor poderia ter sofrido como uma criança ou poderia ter vindo adulto como Adão e simplesmente sofrer a morte de uma vez. Seu sangue era o único, absolutamente necessário. Mas Belém, Nazaré e Galileia pertenciam à integridade do plano divino. Não somente eram côngruas, belas, significativas e cheias de ensinamento, senão que há mistérios mais profundos nelas e uma realidade mais divina, simplesmente porque Deus o planejou assim. Todas as suas obras participam em algum grau de suas perfeições. Em que grau, então, os mistérios dos 33 anos participam de suas perfeições? A criação não era nada em comparação com a cosmogonia espiritual dos 33 anos.
a não ser porque era sua raiz. A criação, hein? O ato da criação, ele está dizendo. Não era nada em comparação com a cosmogonia espiritual dos 33 anos, a não ser porque era sua raiz. Ninguém ousaria pensar levianamente nos mistérios da sagrada infância de nosso Santíssimo Senhor, só porque não fomos redimidos por eles. São parte de um todo divino. Não sabemos o que teria acontecido ou o que teríamos perdido e que consequências eternas poderiam ter se seguido se não estivessem ali. Os mistérios da Sagrada Infância, né? Assim também é com as dores de Nossa Senhora. Sua maternidade era indispensável à paixão. As dores não parecem sê-lo, mas eram consequência de sua maternidade nas circunstâncias da queda. As dores tomam lugar entre os mistérios do Evangelho. Juntam-se aos mistérios de Belém e de Nazaré. Talvez não em importância intrínseca, mas em relação ao papel que desempenham na redenção do mundo. Na verdade, pode-se dizer que, mesmo em sua importância intrínseca, podem comparar-se a alguns dos mistérios de Nosso Senhor. Pois é bastante claro que seus mistérios de Nosso Senhor e os seus de Maria podem ser separados de tal maneira? Não são os mistérios de Jesus, os de Maria, e os de Maria, os de Jesus? Não é a Imaculada Conceição, a glória de sua graça redentora, sua com letra maiúscula? Não é a purificação um mistério seu, tanto como a apresentação? E no caso das dores, a união entre mãe e filho é maior que qualquer outro mistério. Trata-se de uma dor 7 vezes repetida, 7 vezes transformada, 7 vezes magnífica. Segundo nossa fé, as dores da Santíssima Virgem põem-se muito alto entre os divinos mistérios e possuem mais privilégio do que comumente se suspeita. Seja como for, quanto à sua relação com a redenção do mundo, não estão mais afastadas dos mistérios de Jesus e talvez estejam mais próximas por causa de sua conexão imediata. A verdade parece ser que todos os mistérios de Jesus e todos de Maria foram projetados por Deus como um único mistério. Não podemos dividi-los, separá-los e classificar a importância de suas várias glórias. Isso está além de nossa ciência. Quem pode duvidar da verdade de dizer que muitos dos que estão agora salvos se teriam perdidos não fossem as dores de Maria? Ainda que suas dores não tenham a mesma relação conosco que a paixão de nosso Santíssimo Senhor, nem em seu grau subordinado. O conjunto dos 33 anos e o coração de Jesus e o de Maria, em todos os mistérios destes anos, são tingidos pela paixão. Mesmo fora da paixão, todavia, onde estão as cores mais profundas e os traços mais realistas, senão nas dores de sua mãe. A compaixão de Maria era a paixão de Jesus, sentida e realizada no coração de sua mãe. Eu queria ver se eu volto a uma frase aqui.
encontrar a frase. Mas depois no final eu faço um comentário. Sigamos aqui. Essa é a última parte dessa sessão. É esta, então, a conclusão de todo o assunto, ou seja, que a paixão era necessária. Essa é uma pergunta, né? É esta, então, a conclusão de todo o assunto, ou seja, que a paixão era necessária e a compaixão desnecessária? Quem ousaria dizê-lo? Quem se atreveria a dizer que a vida oculta de Nazaré era desnecessária? Há certamente um sentimento grave em que todas as partes de uma obra divina são necessárias, pois Deus não é como o artífice humano. Se simplesmente nos apoiamos na doutrina de que foi precisamente através do derramamento de sangue que se realizou nossa redenção, então na paixão não havia muitas coisas desnecessárias. As agonias mentais, a vergonha pública, as variedades de tortura corporal, os insultos, o cansaço, a sede, o medo, o abandono na cruz. Nesse sentido, nenhuma dessas coisas era necessária para a nossa redenção. Ainda quanto ao derramamento de sangue, uma única gota teria sido suficiente. Por que, então, derramou ele todo o sangue? Por que o suor, a flagelação, a coroa de espinhos, o violento açoite, a perfuração após a morte? A profusão do infinito era certamente desnecessária em nosso sentido da palavra. Ora, é precisamente entre estes mistérios que devemos classificar as dores de Maria. Pertencem à classe do que chamamos os sofrimentos desnecessários da paixão. Aqui tem uma nota dizendo assim: para um relato desses sofrimentos, vide o segundo capítulo do Tratado sobre a Paixão do mesmo autor. O livro que ele escreveu, né? Os sofrimentos desnecessários da paixão. Na verdade, foram literalmente os sofrimentos desnecessários de Nosso Senhor. Não eram as dores dela, de longe, o mais cruel instrumento da paixão? A cooperação da paixão, por meio de suas dores, não é tão necessariamente indispensável como a cooperação da maternidade. Mas isso é muito mais que compensado pela resistência heróica em tais sofrimentos, pela fonte constante de vontade livre e de prontidão, pelo sofrimento puro e desinteressado, e por seu contato imediato com a cruz de Cristo, o que os distingue. Em sua maternidade, Maria possuía alegria, bem como tristeza, e uma dignidade sem precedentes. Seu consentimento a ela foi dado de uma vez por todas, e a cooperação de sua maternidade com a paixão era antes formal que material. A segunda cooperação de suas dores tinha mais dela e mais similitude com seu filho. Custou-lhe mais, e a própria ausência de necessidade tornou o sacrifício mais generoso e mais maravilhoso. Sua maternidade tinha que ver com a encarnação enquanto encarnação. Suas dores com a encarnação
enquanto redenção. Então aqui termina essa primeira sessão, né? Então, vamos lá. Essa primeira sessão é um tratado sobre Maria como corredentora do mundo, né? Tá certo? Um tratado belíssimo que só poderia ter sido escrito por um teólogo da grandeza do Padre Faber, não é? Só poderia ter sido escrito por inspiração divina, não tem dúvida nenhuma, não é? É uma das páginas talvez mais belas, né? Junto com outras do livro, de teologia mariana, né? É uma coisa que não pode ser lida só uma vez, né? E aqui nós vemos toda a sutileza unificada à precisão de termos de uma teologia mariana verdadeira, né? Tá certo? Vejam que o Padre Faber, ele separa os assuntos com sabedoria, descreve cada um com precisão, né? Mas mantém uma sutileza de enfrentamento do assunto que é assustadora, né? Assustadora. Ninguém com um intelecto desequilibrado ou com desequilíbrio interno, né, de entendimento, consegue entender, né, toda a sutileza, né, desse todo esse argumento que ele está desenvolvendo aqui nesse capítulo, né? E ele faz de forma tomista, né? Será Maria corredentora? Parece que não. É assim que ele começa, né? Não, parece exagerado esse título. Ele traça todos os argumentos contrários, né, no início do capítulo. Não, parece que os padres da igreja exageraram. Talvez por um exagero de afeição a Maria, etc, etc. E depois ele vai acrescentando observações precisas, né, sobre esse título, não é? E no final ele termina justificando o título de 3 formas diferentes, né? O direito a Maria ao título, né, de 3 formas diferentes. É uma coisa extraordinária, né? Ele termina com uma frase incrível, né? Sua maternidade tinha que ver com a encarnação enquanto encarnação. Suas dores, que ele chama de compaixão, né, com a encarnação enquanto redenção. E exatamente aí que ele se baseia para justificar o título, né, e justificar os padres da igreja, se precisasse, né, ser justificado, na sua expressão de Maria corredentora, né? E ele aponta para um fato muito importante, né? Que a paixão vista como, quer dizer, o sangue de Nosso Senhor visto como o único necessário para a nossa redenção, torna muitas coisas desnecessárias na paixão, né? E ele menciona essas coisas, né? Para mim, uma coisa extraordinária na paixão é a coroa de espinhos, né?
coroa de espinhos sempre me pareceu um excesso. Por que um excesso? Porque nunca foi comum nas crucificações a coroação de espinhos. O único crucificado que recebeu essa coroação foi Nosso Senhor. É um excesso absolutamente desnecessário, né? Uma criação, sei lá de que soldado romano, né? Para a maior humilhação, né? E para a maior dor de Nosso Senhor, né? Então todos esses excessos, né? Que ele chama de os sofrimentos desnecessários da paixão, né? Incluindo nesses sofrimentos desnecessários da paixão, ele inclui as dores de Maria, não é? São aspectos da paixão. Então todos esses sofrimentos desnecessários da paixão são aspectos da paixão que, incluindo aí as dores de Maria, né, que nos fazem pensar, né? Mas todos são parte da obra divina. Então, por mais desnecessários que nos pareçam, eles compõem uma coisa só. Né? Uma coisa só. Então, a igreja, infelizmente, como está, eu não tenho esperança que ela proclame esse dogma, né? Mas isso não significa, né, que nós não concedamos a nossa Santíssima Mãe, né, esse título, né? Por mais que se negue a alta hierarquia da igreja, negue esse título, né? Comentei ontem, né, que até o Papa reinante falou sobre isso, contrário a esse título, né? Então é isso. Nós terminamos aqui a primeira sessão, né? O propósito divino da compaixão de Maria. Compaixão de Maria é a expressão que ele usa pelo conjunto das dores, né? Tá certo? E aí eu queria ouvir os comentários e as observações de vocês, se existirem. Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? Essas são várias partes, né, que chamam a atenção da gente. Eu vi na página 444, a devoção dos atributos de Deus é a melhor escola para aprender a teologia mariana. Bonito, né? Isso, e profundo, porque inclusive eu andei já folheando alguns livros que falam justamente sobre isso. O índice, pelo menos, né? Eu cheguei, assim, nem lembro mais o conteúdo que eu folhei, mas está aqui na estante, aqui na fila. Justamente eles meditam os atributos de Nossa Senhora, que são os mesmos atributos de Nosso Senhor, né? Como eles... ela foi uma criatura mais próxima à semelhança de Deus aqui, né? Depois da queda do paraíso. E o tanto que cai naquele mesmo pedacinho da página 444 lá embaixo, que fala, né, que Belém, Nazaré e Galiléia pertencem à integridade do plano divino. Né? Não somente eram côngruas, belas, significativas e cheias de ensinamentos, senão que há mistérios mais profundos nelas. Então, justamente embora não tenha sido necessário, vamos dizer assim, essa vida escondida e também o ministério público para a redenção é extremamente útil no sentido de nos orientar através
essa meditação dos atributos e para a gente possa viver esses atributos na vida prática, né? E nos tornarmos mais semelhantes a Nosso Senhor. E isso é extremamente importante, né? A gente tem que meditar e tentar colocar em prática, se confrontar e ver o tanto que nossa vida pode divergir, deve muitas vezes, né? Não no sentido de obrigação, no sentido de conclusão. Divergir vários desses atributos, ou os atributos serem praticados em nível tão medíocre ou tão baixo, às vezes até inexistente. Né? E isso me chamou muita atenção, achei muito interessante. Quer dizer, são várias as partes, né? E a questão das lágrimas, né, de Nossa Senhora, embora não tenham sido necessárias, foram úteis. É uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, que a gente não pode confundir o útil com o necessário, muito menos com o voluntário, que está simplesmente à vontade, indiferente a isso, simplesmente por vontade própria da gente. Né? Tem um livro que uma vez eu, assim, garimpando, não sei se nas Paulinas, em Paulo, isso no tempo que nem havia compra online, né? Sei lá, na virada do século. Um livro com citações de Santo Agostinho. É um livrinho compacto, bem socadinho, mas cheio de frases. E uma dessas frases de Santo Agostinho que eu leio, que não me lembro, é exatamente isso, que as lágrimas são o sangue da alma. Então, da mesma forma que Nossa Senhora sofreu segundo o que estava ao alcance dela, né? Não seria necessário que ela sofresse também físico, mas que ela sofresse na alma conjuntamente, né, com Nosso Senhor. E, né, são outros atributos, né, que a tornam semelhante, bem próximo e semelhante a Deus. Né? Que ela e, por exemplo, São João fossem poupados do martírio, mas que o martírio, nem que seja da alma, não fosse poupado a ninguém. Né? Bom, essas foi assim, as coisas que me chamaram a atenção, e caso você queira estender mais sobre o assunto, né? Muito obrigado aí. Pois é. Obrigado você. Então, existe nessa obra da redenção a coisa mais importante do ponto de vista da nossa salvação é a redenção em si, né? É o derramamento do sangue de Nosso Senhor. Agora, o que ele chama de coisas desnecessárias os sofrimentos desnecessários da paixão, incluindo as dores de Maria, incluindo a compaixão, né? Me parece que faz parte do plano divino, no sentido, opinião pessoal, né? No sentido da pedagogia. Da pedagogia. Quer dizer, a paixão, como um todo, ela é a nossa redenção, mas também é uma pedagogia. Ou seja, é um ensinamento, é um caminho para nós seguirmos. Então, a obra da paixão é uma obra de nossa redenção, mas é também uma obra do ensinamento que Deus quis nos dar para o aproveitamento por nós da redenção. Não é? Belém, Nazaré, Egito, não é? Os 18 anos da vida oculta, enfim. Tudo isso é uma pedagogia divina para nós. Né? É o que você falou. Né? É uma coisa que, meditando, nós aprendemos, né, como nos beneficiar
dessa obra divina, né? E essa pedagogia, esse grande ensinamento, né? A Igreja tomou isso e formulou um plano pedagógico, né? Um método pedagógico, que é o ano litúrgico, né? Com tudo que contém o ano litúrgico, né? As festas dos santos, as festas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Esse é o plano colocado em prática pela Igreja, né? Esse ano litúrgico que vivemos todo ano, né? Todo ano, desde o Advento até o último domingo depois de Pentecostes. Esse é o ano litúrgico, né? Então me parece que a expressão física, a expressão concreta desse plano divino é o ano litúrgico, né? Tá certo? É o que o fiel, digamos, comum vê, né? E é o único plano que a Igreja tem de nos ensinar, né? É o único. Não tem outro. Não é? E por isso que nos parece que tem coisas desnecessárias na paixão, né? Desnecessárias no sentido da redenção. Sim, são desnecessários. Mas não no sentido da pedagogia da Igreja. Não no sentido do plano de Deus para nos atrair, né? Porque o que Deus quer é nos atrair. Então me parece mesmo que isso é uma opinião absolutamente pessoal, né? Vale tanto quanto qualquer outra opinião, né? Mas é isso que eu tenho a observar, Márcio. Professor, Sim. Talvez também, acho que o senhor também já usou essa palavra, uma concatenação lógica, né? Isso. Há uma Consequência lógica. Consequência lógica, há um encadeamento harmônico desde as profecias, né? Até a noção da paternidade, que não existia, né? O Deus como Pai, depois a Sagrada Família, e nos fatos, em que lugar Nossa Senhora estaria. E estando onde ela esteve, ela só poderia estar ali de um modo. E esse modo é tudo muito, muito claro, muito lógico, não é? Você tem que... a vontade de... Porque eu penso assim, né? Eu penso, não, a gente sabe que é assim. A Igreja passa a explicar na medida em que as exigências aparecem, né? Sim. E ela vai alcançando a verdade. É muito interessante esses estudos, porque em profundidade nós começamos a perceber o que é uma heresia, né? Tira a corredenção de Nossa Senhora, a virgindade perpétua, você começa a ver desmoronar todo também edifício. Mesmo que a corredenção não tenha sido um dogma, não é? Ela é uma, parece, nesse sentido que eu estou dizendo, além de pedagógica, né, o que o senhor está dizendo, é óbvio, né? É óbvio. Qual a razão? Porque se ela, olha, nem que ela não tivesse, eu falo, nem que como um degrau, né, de uma escada que a gente vai subindo, mas lógico que isso é muito mínimo, Uhum. Essa imagem é muito pobrinha, mas é isso, professor.
Essa coisa lógica é impressionante, né? Nas obras de Deus. No aspecto da teologia dogmática, o dogma só falta ser proclamado, né? E todos os movimentos da igreja em relação a isso já foram feitos, né? E qual que é a importância da proclamação do dogma, né? A importância da proclamação do dogma é para os fiéis comuns, não é? É para os fiéis que não tem sutileza, ou não tem capacidade, ou não tem intelecto para mergulhar nessas maravilhas, por exemplo, que o Padre Faber nos proporciona, né? O dogma a proclamação do dogma é importante nesses casos, né? Nesses casos. A igreja, ela nunca desejou proclamar dogmas, né? Ela só proclama os dogmas quando ela vê que é necessário para os fiéis, para proteger os fiéis de opiniões estranhas à igreja, não é? Então ela proclama o dogma para nos dar segurança, né? E por isso era tão importante a proclamação desse dogma, né? Para os fiéis de um modo geral. E em termos de certeza, né? Em termos de tranquilidade de alma, né? Mas não há teologicamente, não há nenhuma dúvida sobre isso, né? E eu queria fazer essa observação, faço agora, né? Quando eu falava da precisão dos termos e ao mesmo tempo da sutileza, essas duas características da teologia é que a faz uma ciência, não é? A mais elevada ciência. Hoje nós temos uma ideia de ciência corrompida, né? Hoje, se a gente diz essa frase, né, que a teologia é a ciência mais elevada, as pessoas nos tomam como malucos, né? Como assim ciência? Ciência para o pessoal tem que ter equação matemática, né? Tem que ter, enfim, essas características da ciência moderna, né? E elas não percebem que a ciência verdadeira, a teologia, não precisa de equações, porque o objeto da teologia, ele é muito mais claro, preciso, real, do que qualquer equação pode nos dar a percepção disso. A ciência, enquanto ciência moderna, é uma degradação terrível dessa ciência teológica precisa e sutil, né? Então, quando a gente estuda a teologia, nós estamos estudando a ciência máxima, a maior precisão e a maior sutileza que a gente pode alcançar é nessa ciência, né? Por que nós alcançamos a precisão e a sutileza? Justamente porque nós não estamos tentando recortar uma realidade e transformá-la numa equação. É simplesmente um movimento contrário da ciência, né? Quando você faz um recorte da realidade e transforma esse recorte numa equação, você perde precisão e sutileza. A teologia não acontece isso. Na teologia, né? Em todos os aspectos dela. Ela é uma ciência precisa.
né? Altamente precisa. E por isso que a expressão sua, Cristina, dessas consequências lógicas, não é muito boa. Quer dizer, essa obra da paixão de Nosso Senhor, ela é uma obra tão íntegra que não dá para tirar nenhuma parte dela, embora nós achemos que algumas partes são desnecessárias. Quando a gente vê só a redenção como fruto dela, que é a parte principal. Mas tem outras partes que fazem a redenção mais próxima de nós e mais acessível a nós, que é tão importante para nós quanto a redenção. Nos aproxima da redenção. Não é? Então, o padre Faber, o Márcio disse, né, da frase: a devoção aos atributos de Deus é a melhor escola para aprender a teologia mariana. O contrário também é verdadeiro. Não é? Quanto mais nós estudamos a teologia mariana, mais próximo da devoção aos atributos de Deus nós chegaremos. Não é? Veja que ele fala isso aqui. Na segunda frase depois dessa, ele fala assim: e a recompensa de nosso estudo de Maria encontra-se em 1000 novas perspectivas que se abrem para nós acerca das perfeições divinas, que é o contrário, cujas alturas não veríamos se não fosse por ela. Ela então personifica para nós as perfeições divinas, não é? Que são tão difíceis da gente meditar sobre elas, né? Então é através de Maria, né? É o nosso caminho, né? Porque ela foi quem foi, né? Uma criatura, né? Então, tínhamos que mandar um xerox desse capítulo lá para o Papa, né? Para ele ler sobre a corredenção de Maria, né? Maria, corredentora. Alguma outra observação? Ou comentário? Então nós estamos aqui na sessão 2, né? Se Deus quiser, nós começaremos a lê-la amanhã. Nós estamos na página 448. Talvez amanhã a gente lê todo esse capítulo aqui, que ele é pequenininho. Vamos ver. Não é? Certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.